Agora, 7h50, monotonia positiva. Parece uma contradição, mas as eleições de 2020 caminham para uma normalidade que poderia ser mais comum. Fala, Felipe Bueno. E a gente continua aqui na Band News FM falando sobre eleições 2020. Conversar agora com o meu amigo e companheiro de bancada no meio do dia da Band News FM, Eduardo Oineg. Tudo bem, Oineg? Como vamos? Salve, Felipe Bueno! Prontos para votar direito, hein? Precisamos escolher direitinho para concluir esse processo, né? É isso aí. E olha só, Oineg, eu quero começar essa conversa lembrando da conversa que nós tivemos há exatos 14 dias, né? Há exatas 2 semanas. E você destacava que vinha aí o segundo turno, que era o espaço das propostas, o espaço verdadeiramente das propostas, dos projetos. Esse espaço, de modo geral, né? Você entende que foi bem usado, ficou aquém do que você esperava, houve altos e baixos? O que você pode dizer com relação às propostas de verdade? Olha, na comparação com eleições anteriores, eu acho que foi bem interessante. Melhorou. Vamos pegar como exemplo os debates, né? Houve debates horrorosos, como no Rio de Janeiro, por exemplo. O debate que a Band fez expôs o nível da discussão que os deputados resolveram travar. Porque o debate é um espaço, uma oportunidade para os candidatos mostrarem aquilo que eles gostariam que o eleitor entendesse do discurso deles. Foi um desastre. Não pelo debate, mas pelo que escolheram como armas, né, os candidatos. Já em São Paulo, por exemplo, o nível foi muito elevado. Houve ataques, houve espetadas e tal, mas o nível da discussão foi alto, foi elevado. E isso é importante, porque ganha o eleitor. Como espetáculo circense, o debate do Rio é mais engraçado, né? Um xinga, o outro xinga e tal. Agora, o objetivo do debate é a discussão de ideias. Eu acho que a discussão de ideias foi melhor esse ano do que em eleições anteriores. Mas ainda tem algo que a gente precisa discutir, e eu destacava isso na nossa conversa de sexta-feira, né, no nosso Band News no meio do dia. A ideia de que a gente tem muita coisa obrigatória envolvida no que a gente entende ser um direito, que é o direito ao voto, sabe? É direito ao voto, mas a gente é obrigado a votar. É o direito a voto, mas tem essa justiça eleitoral que faz um monte de regra. Quer dizer, como é que pode cidade pequena precisar ter um prefeito? Por que precisa ter um prefeito? Por que precisa ter um monte de vereador? É o tipo de coisa que eu não sei responder. Talvez um administrador em cidades pequenas pudesse resolver. Claro, nas grandes cidades que a gente vai ter segundo turno, nas grandes capitais e tal, essa estrutura não tem como ser questionada. Você pode diminuir o número de vereadores e tal, mas vai ter uma prefeitura. Mas eu acho que a qualidade do debate, respondendo e retomando um pouco a nossa discussão, foi melhor esse ano do que eleições municipais anteriores. Lá atrás, antes do primeiro turno ainda, muita gente falava sobre eventuais recados que os eleitores e as eleitoras pudessem dar nas urnas. Esse recado apareceu, ou pode aparecer agora nesse domingo, ou simplesmente as pessoas de modo geral querem saber do transporte público, ou seja, do ônibus que leva e traz, do hospital, da escola. Tem alguma coisa além disso, Oineg? Você sabe que eu acho que as suas duas análises são conciliáveis. Houve uma vitória dos partidos mais à direita do que dos partidos mais à esquerda. A direita conseguiu um número maior de prefeituras do que a esquerda. O centro e a esquerda diminuíram, se você for olhar assim. Então, de certa maneira, você poderia dizer que sim, houve um recado das urnas, mas os eleitores não escolheram assim, eu quero alguém que tape o buraco de direita, eu quero alguém que coloque um semáforo de direita. Não. Os partidos de direita ofereceram um cardápio de candidatos mais palatável do que os candidatos, do que os partidos de esquerda, né? A gente não sabe, nessa altura do campeonato, o que vai acontecer nas cidades onde a esquerda disputa o segundo turno, mas de uma forma geral isso não vai mudar a contabilidade, pode mudar o número de brasileiros, né, que estão administrados que moram em cidades administradas por partidos de esquerda. Aí pode, porque você tem cidades grandes
com candidato de esquerda, mas isso não significa que, em número de municípios, a direita levou a melhor e não tem jeito, tá dado. Então esse é um recado. Mas como eu digo, é mais uma conclusão, Felipe Bueno, que se tira depois de olhar o placar do que propriamente um recado. Ninguém saiu dizendo, vou votar num candidato assim ou assado. Agora, a gente também reelegeu. Foi uma eleição que teve uma taxa de reeleição, uma eleição que teve uma taxa de reeleição muito alta. Ou seja, não era uma eleição de mudança, eu não aguento mais isso tudo, embora as pessoas estejam insatisfeitas com a vida que levam, com a taxa de desemprego, com outros indicadores sociais desagradáveis, ainda mais por causa da pandemia e tal, reforçadas pela pandemia. Mas ainda assim, reafirmaram o compromisso com a maior parte dos prefeitos que saiu candidato. Para resumir, então, nada de grandes revoluções, né? As pessoas estão pensando, de modo geral, em necessidades reais, né? Do dia a dia. Você sabe que eleição deveria ser uma das coisas mais monótonas do mundo. Eleição deveria ser uma coisa monótona. Eleição não é uma Copa do Mundo, né? Que você torce pelo seu país contra outro país. Claro que existe uma paixão partidária, claro que para as pessoas que gostam, elas se envolvem, acaba tendo uma paixão política. Nossa, política e esporte andam juntos. Mas o que eu quero dizer é que deveria ser monótono como um processo. A gente vai lá, a gente vota, a gente escolhe aquele camarada que tem mais credenciais dentro dos partidos mais alinhados com o nosso jeito de ver o mundo. Então, eu acho que quanto mais a eleição for uma coisa sem essa paixão, esse troço, melhor. Você pega a eleição de 2018, que elegeu o presidente da República, você pega a eleição de 1989, que elegeu o presidente da República, foram eleições de muita paixão, muito drama e tal. Não é bom. Não estou falando que não é bom o resultado das urnas, não é bom esse clima que fica nas redes sociais, que tudo que as pessoas falam vira um debate, que gera intolerância. Acho isso um atraso. Acho que bacana é a gente saber conviver com os contrários e buscar o melhor nome, no caso da eleição municipal, que não dá para comparar com a eleição presidencial. Na eleição presidencial se faz política monetária, eleição presidencial, você está discutindo o caminho do Brasil, se ele vai mais para a esquerda, mais para a direita. A eleição municipal é um gestor mesmo, claro que tem política, claro que tem coloração, mas a gente precisa saber quem é que vai tapar o buraco da rua. A cidade ficou melhor administrada, as cidades ficaram mais bem administradas nas mãos das pessoas que tinham esse cuidado, né? E em função disso acabaram reeleitas. Eduardo Oineg, aqui na Band News FM, com certeza a gente ainda vai se cruzar nesse domingo, né? Opa, se não! Na cobertura da Band News FM. O dia está só começando. O dia está só começando. Grande abraço para você. Valeu, se cuida, até mais, tchau, tchau.